Caberá ao Caio responder algumas perguntas que nós escolhemos e que as pessoas estão fazendo e que alguém precisa explicar para elas. Vamos começar a soltá-las, ô Alice? Saber o que, com simples palavras, o que significa o tarifaço e se tem a ver com a relação entre o Brasil e a China. O que significa o tarifaço em termos práticos? Significa que os Estados Unidos vão cobrar das pessoas que importam de outros países para lá um pouco mais caro nos produtos. E sim, tem a ver com a relação com a China, porque, teoricamente, tudo que o Trump mais queria no mandato anterior e no mandato atual seria passar uma mensagem de que quem lidera o mundo e quem, né, faz com que as coisas todas no mundo aconteçam, principalmente em termos de produção de bens e serviços, são os Estados Unidos. Quando no final das contas a China é a fábrica do mundo há pelo menos 30 anos. Então, é basicamente isso. Por que o presidente dos Estados Unidos está tarifando o Brasil? Olha, é difícil a gente saber por que ele está tarifando qualquer país, na real, porque no final das contas, ele coloca na mesa que é por uma diferença entre coisas que os Estados Unidos vendem para o Brasil e que o Brasil compra dos Estados Unidos, como se os Estados Unidos estivesse saindo no prejuízo nessa relação. Mas isso não faz muito sentido. E no final das contas, ele também colocou uma questão política em cima, o que deixa tudo ainda mais complicado. Então, nós barbeiros dependemos muito de produtos importados, como lâmina, pomadas, creme, máquinas. Eu queria saber como que isso vai afetar na aquisição de novos equipamentos, se vai alterar valores, preço. Na verdade, é provável que fique até mais barato, pelo menos no curto prazo. Por quê? Com essa guerra tarifária, os Estados Unidos eles vão se isolando do mundo. E por se isolarem do mundo, como eles são um país que consome muitos itens do mundo inteiro, esses itens agora, assim, de bate-pronto, eles vão sobrar no mercado ao longo do mundo. E se eles vão sobrar, principalmente se eles forem fabricados na China, eles vão parar em grandes parceiros da China, ou seja, eles vão acabar parando aqui. Então é possível, isso vai acontecer com alguns bens alimentícios e também com pequenos itens como o que você usa aí na barbearia. Eu gostaria de saber qual que era o impacto real que esse tarifácio vai nos proporcionar. Se vai ser uma melhora, se vai ser uma piora. Principalmente eu digo para nós mesmos que somos comerciantes, donos de pequenos negócios. Eu gostaria de saber qual que era o impacto real que isso vai causar a nós. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se não vai mudar nada, se vai mudar, se eu devo me preocupar ou não. E com relação ao dólar, porque o dólar é a moeda que movimenta o mundo. Eu gostaria de saber se ele vai aumentar, se ele vai abaixar, se ele vai estagnar. E também queria saber se é uma boa para quem é investidor em dólar, para quem investe lá fora. Olha, vamos por partes. Para os pequenos negócios, creio pessoalmente que o efeito seja pequeno, seja bem pequeno, porque no final das contas acaba sendo um efeito maior para quem tem negócios que acabam exportando para os Estados Unidos, né? Quanto mais restrito ficar de fazer negócio para os Estados Unidos, mais difícil fica, e aí sobra produto no mercado e tudo mais. Em segundo lugar, em relação ao dólar. Quanto mais no longo prazo, né, ao longo dos próximos anos, quanto mais os Estados Unidos forem na direção de se isolar com essa política tarifária, menos o dólar vai ser uma reserva de valor confiável. Inclusive, até um detalhe: nos primeiros 6 meses desse ano, houve uma queda de pouco mais de 10% no valor do dólar frente ao resto das outras moedas do mundo. E isso foi a maior queda desde o começo dos anos 70, né? Então, já diz alguma coisa. E em terceiro lugar, relativo a investimentos em dólar, se você for só comprar dólar né, em alguma casa de câmbio, alguma plataforma digital e guardar só o dólar, não necessariamente seja uma boa ideia. Mas se posicionar em termos de investimento nos mercados lá dos Estados Unidos, ainda continua
uma boa ideia. Eu quero saber o seguinte, sobre essa tarifa, se vai atrapalhar muito a economia do Brasil e em que sentido vai atrapalhar. E se não tem como o Brasil se reunir com outros países para resolver esse problema dessa crise, né? Olha, tende a atrapalhar pouco, porque o Brasil faz muito mais negócios com países como a China do que com os Estados Unidos. Então, assim, atrapalha um pouco, no curto prazo é complicado, as empresas que, né, exportam para os Estados Unidos, elas vão passar um certo calor, mas ao longo do tempo, se as empresas se organizarem, se o governo também for bastante sagaz, vamos redirecionando esses mercados para outros lugares. E isso, se tiver algum grande efeito de curto prazo, o que eu acho que não vai acontecer, já alivia os efeitos dessa crise logo nos próximos meses. O Brasil pode responder às tarifas do Donald Trump da mesma forma que ele está tarifando o Brasil? Não seria necessariamente uma boa ideia, porque o efeito seria muito menor para o lado de lá do que para o lado de cá. Por quê? Quando você coloca uma tarifa de importação, quem está pagando essa tarifa de importação é quem importa. Eu sei que aqui no Brasil isso é bastante óbvio e tudo, só que o americano ele não sabe muito bem isso, porque eles acessam mercados do mundo inteiro de maneira muito vigorosa, há muito tempo, há muitas décadas. Então, se a gente falar, vamos retaliar por aqui, vamos dizer assim, vai fazer um pouco menos de diferença do que o contrário feito por eles. Então, sinceramente, vale a pena sentar, negociar aí como o Alckmin, como todo o pessoal aí, setores empresariais têm feito, e buscar a menor tarifa possível. Essa é sempre a melhor solução. Temos umas perguntas? Temos. A primeira coisa, eu queria saber se essa taxação feita pelo Trump é legal, né? Se não teria uma regra que impeça ele de fazer isso, segundo as regras da OMC. E também se essa taxação vai alterar o preço das coisas para a gente, no mercado, o preço de gasolina, para as coisas da gente do dia a dia também. Teoricamente, você está correta. Realmente, por regras que existem da OMC e algumas regras que limitam no próprio Congresso americano, isso não poderia estar sendo feito. Só que, em termos institucionais, o Trump já deixou muito claro que ele não está ligando para muita coisa, e ele também tem a maioria das duas casas, a Suprema Corte nos Estados Unidos também, neste caso, não serve para muita coisa. Então, assim, poderia ser impedido, mas até o presente momento ninguém está impedindo. E quanto ao preço das coisas, no curto prazo, enquanto sobrar produto, vou colocar muitas aspas aqui, que essa expressão é muito forte, enquanto sobrar produto no mercado, sim, os preços devem cair, porque vão sobrar produtos que a gente mandaria para fora e vão sobrar produtos que chegariam nos Estados Unidos, se forem fabricados na China, que é o nosso grande parceiro comercial, eles vão acabar vindo parar aqui no Brasil. Mas isso é curto prazo, porque depois as cadeias se reorganizam, né? E aí você volta a distribuir esses itens lá fora e aí os preços normalizam também. Fechou? Boa. Não temos mais perguntas, Alice? Foi. Por hoje não. O Caio, então, vamos às nossas perguntas.